Você pediu, você assistiu, você compartilhou e a Fracassatona está de volta. Segunda temporada, Marvel Comics. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal Quatro Coisas. Eu sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube, não vai embora sem assinar esse canal e ativar o sininho para você ter sempre notificações assim que um novo conteúdo é postado, inclusive os episódios da Fracassatona. Serão 7 episódios sobre fracassos da Marvel Comics no cinema. Não perca, porque tá demais. E vamos começar hoje com um Quarteto Fantástico. Mas antes, dá uma passadinha no Instagram, @Quatro Coisas. Deixa pra mim um número 4, que eu vou deixar pra você um outro número 4. Romano. Porque tá muito legal lá no Instagram. Tem conteúdo exclusivo, vai pra lá. Agora vem pra cá. Vamos falar de Quarteto Fantástico. Só teve bomba. 4 filmes, um pior que o outro. Mas vamos focar ao que não aconteceu, que foi Quarteto Fantástico 3, que seria a sequência de Surfista Prateado, de Quarteto Fantástico Surfista Prateado, que nunca foi feito. Mas para contar essa história, temos que voltar um pouco no tempo, no dia em que os direitos do Quarteto Fantástico foram comprados, ou seriam vendidos. O próprio Stan Lee vendeu os direitos cinematográficos da sua família mais famosa para Bernd Eichner, que comprou os direitos do Stan Lee na época das vacas magras da Marvel. A Marvel tava pra falir, tava caindo aos pedaços, tava horrível. A Marvel tava assim, desligando o freezer à noite pra economizar dinheiro. E aí a Marvel começou a vender, né? Vendeu o Homem-Aranha pra Sony, vendeu os direitos do Quarteto Fantástico pro Bernd Eichner. E ele começou a correr atrás de fazer esse filme. Só que nenhum grande estúdio, estamos falando aqui do início dos anos 90, nenhum grande estúdio quis bancar um filme de super-herói com o orçamento daquele, porque para fazer Quarteto Fantástico precisava de um orçamento forte. E ninguém queria fazer. Foi passando um estúdio, o outro, ninguém... Cara, filme de super-herói naquela época era pedir para perder dinheiro. Então, acabou não rolando, só que o Eichner, se ele não fizesse um filme de Quarteto Fantástico até 92, ele ia perder os direitos, ele ia voltar pra Marvel. Por isso que tem filme de Quarteto Fantástico de tanto em tanto, por isso que tem filme de Homem-Aranha de tanto em tanto. Porque, de acordo com o contrato que a Marvel firmou quando vendeu os direitos, se a pessoa que está comprando não fizer produções em tempos específicos, os direitos voltam, eles perdem os direitos do personagem. Então o cara tinha que fazer um filme com Quarteto Fantástico de qualquer jeito. A solução foi contratar o mestre dos filmes B, Roger Corman, que aceitou fazer o filme com um orçamento de $1 milhão. E o filme ficou horrível, né? Chegaram a divulgar algumas partes de publicidade, mas a reação foi tensa e o filme, na verdade, jamais foi lançado. Ele só foi feito para segurar os direitos do Quarteto Fantástico. Depois a Marvel vai pegar e destruir todas as cópias desse filme, mas é claro, uma vai vazar e vai cair no YouTube, você pode assistir esse filme completo lá no YouTube, que aliás é o Quarteto Fantástico que mais se parece com os quadrinhos, é o mais fiel aos quadrinhos, apesar do orçamento ser horroroso, tô achando ser desenho animado, é uma vergonha. Mas depois, anos depois, aí sim veio a renaissance, né, dos filmes de super-herói. O X-Men fez sucesso, do Bryan Singer, o Homem-Aranha também, e todo mundo correu, aí virou corrida do ouro, né? Todo mundo queria um filme de super-herói no seu estúdio. Todo mundo queria copiar o formato para poder fazer uma grana. Assim, o Tom Rothman queria uma nova franquia, né? O Tom Rothman, que é o cara das grandes ideias da Fox, que teve a ideia de transformar o Galactus numa nuvem de poeira. E a Fox já tinha feito o X-Men com um grande sucesso, já estava botando o X-Men 2 na rua, e pensou, tinha o direito dos Quarteto Fantástico, falou assim, vamos botar o Quarteto Fantástico também. Depois a gente pode fazer um crossover dos dois, tal, vamos ter 2 franquias de sucesso. Lembrando que a Marvel Studios ainda estava começando a pensar em fazer alguma coisa envolvendo os Vingadores, que foi o que sobrou na Marvel. Os Vingadores não foram escolhidos pela Marvel por ter um potencial de popularidade e tal. É o que sobrou lá. Foi o resto que pegaram e fizeram os Vingadores. Mas enfim, o Homem de Ferro nem era um herói muito popular. Nem era, hoje é. Na época não. Mas, voltando ao Quarteto Fantástico. Então, reuniram o elenco, né, um elenco não muito estelar, atores com carreira de televisão, atores começando, atores que eram ali, meio a meio. O diretor também não era caro, o Tim Story. Então isso prejudicou um pouco, né? O elenco não era um elenco estelar, não chamava atenção pelos nomes, e o diretor também tinha feito comédias, tinha feito filmes pequenos, tinha feito aquele filme Táxi com aquele Latifa horroroso. E aí botou o Quarteto Fantástico. Foi uma certa surpresa
porque o filme foi bem na bilheteria, apesar de que a crítica detonou e os fãs detonaram. Acharam bobo, acharam fraco, acharam que os personagens não tinham carisma, acharam que tinha cara de sitcom da Disney Channel, e o filme ficou com uma pecha de uma adaptação ruim, uma adaptação fraca e boba. Mas, como deu um dinheirinho, eles acenderam o sinal verde. Vamos fazer uma continuação, aí trazendo a história do Surfista Prateado e Galactus. Soltaram, então, o Quarteto Fantástico 2, Quarteto Fantástico Surfista Prateado, que também recebeu várias críticas, não aprenderam nada com o primeiro filme, não corrigiram nada no estilo de narrativa. Tinha uma história dirigiu de novo, com o mesmo elenco, e o filme foi um pouco melhor na bilheteria. Deu 330 milhões de dólares. Porém, jamais deram sinal verde para um terceiro filme, sendo que todo o elenco, inclusive o vilão, o Dr. Destino, interpretado pelo Julian McMahon, também tinha assinado para o terceiro filme. Estava certo de ter contratos. Mas o Chris Evans, que depois ia brilhar como Capitão América na MCU, disse que jamais ninguém do elenco recebeu um telefonema da Fox chamando para o terceiro filme. A gente não tinha nada escrito por enquanto, a gente não tem nada além de especulações, suposições do que aconteceria em Quarteto Fantástico 3. Algumas coisas que dá pra gente desenterrar é que a Jessica Alba chegou a falar em Franklin Richards, ou seja, o filho do Senhor Fantástico e da Mulher Invisível, que tem poderes telepáticos e tal, um personagem muito interessante. O Franklin Richards estaria nesse filme. O Michael Chiklis, que fazia o Ben Green, né, o Coisa, disse que o relacionamento dele com a Alicia Masters seria melhor abordado nesse filme. E a atriz Boo Garrett falou que adoraria voltar com a Frankie Ray. A Frankie Ray, que depois, mais tarde, ganharia poderes do próprio Galactus e se transformaria na super-heroína Nova, com poderes cósmicos dados pelo próprio Galactus. Disse que estava ansiosa para também ter superpoderes. Coitada. E o Tim Story chegou a dizer que teria não só um terceiro filme, mas um quarto, e que em um desses dois filmes teria participação do Pantera Negra, que seria interpretado pelo Digimon Hansel, que fez uma participação pequena em Guardiões da Galáxia e Capitã Marvel. Mas ele seria o Pantera Negra da Fox. Não sei como é que funcionaria os direitos do Pantera Negra, porque até então, pelo que a gente viu, tá na MCU. Não sei se eles comprariam o Pantera Negra, ou existe uma possibilidade de usar o Pantera Negra no Fantastic Four, já que pela primeira vez, a primeira aparição do Pantera Negra foi numa revista do Quarteto Fantástico, então a Fox poderia ter direito a uma espécie de Pantera Negra. Como funciona com o Mercúrio dos X-Men e o Mercúrio dos Vingadores, que existem nos dois universos, talvez acontecesse algo semelhante, já que o Pantera Negra teve a sua primeira aparição num quadrinho de Quarteto Fantástico. Não tenho certeza sobre isso, porque o próprio contrato tem várias versões, várias interpretações sobre esse contrato da compra dos direitos de personagens da Marvel pela Fox. Que agora também não importa, porque voltou tudo, tá todo mundo junto. E o roteirista Don Payne diz que não tinha nenhum super vilão na lista preferencial, mas ele sempre gostou e gostaria de colocar os Inumanos, os Skrull, o Mestre dos Fantoches, o Anihilus e, finalmente, a Zona Negativa, que a maioria dos relatos que eu consegui colher parece que teria um forte também foco na Zona Negativa nesse filme. Principalmente que se já tem Franklin Richards, o Franklin Richards foi concebido na Zona Negativa, então isso tudo estaria costurado. Mas infelizmente esse filme nunca será visto, porque depois dos primeiros, 2005, 2007, em 2008 veio o Cavaleiro das Trevas e a Fox decidiu que uma apresentação mais sombria e realista do Quarteto Fantástico seria a solução para salvar a franquia. Decidiu rebootar tudo em um filme que conseguiu ser ainda pior e mais confuso do que Quarteto Fantástico 3, mas pelo menos chegou no cinema. Mas e você? Gostaria de assistir a conclusão da trilogia do Quarteto Fantástico do Team Story? Escreve aqui embaixo sua opinião, o vídeo continua com a sua participação, eu estarei conversando com vocês assim que esse conteúdo for ao ar e não vai embora ainda. Aproveita para olhar a playlist da primeira temporada da Fracassatona, só falando dos filmes da DC nos cinemas. Muito obrigado por assistir, amanhã tem outro Fracassatona. Tchau!